Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso teológico falando sobre a martiologia, que seria o curso relacionado ou a doutrina relacionada ao pecado. O homem pecou, como nós vimos, o homem entrou no estado de rebelião. E essa rebelião ela vai trazer duras consequências. O pecado, ele tirou a harmonia do coração do homem, ele desestabilizou tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que Deus havia criado. E o orgulho, a arrogância, a soberba do homem, o abuso da liberdade, a vontade de ser como o Altíssimo colocou o homem no estado de rebelião, fez do homem um ser rebelde. O homem estava no jardim, foi assim ou é assim que a Bíblia nos mostra. O homem foi colocado no jardim que estava no Éden, e a ideia de jardim para nós, quando nós contextualizamos a ideia de jardim, para Adão era literal, mas para nós o jardim traz a ideia de harmonia, traz a ideia de ordem, traz a ideia de estabilização. Já quando o homem, então, ele peca, ele se rebela, nós vamos ver que esse jardim, esse lugar harmonioso, ele entra em colapso. Então, esse lugar harmonioso, ele se desestabiliza, o jardim do homem se desestrutura, o jardim do homem entra no caos. Ao pecar, ao se rebelar, é a mesma coisa do homem estar mergulhando no nada. Tenta imaginar Deus como se fosse um trampolim. E aí quando o homem ele sai desse trampolim, ele pula, a ideia de cair na piscina seria a ideia de cair no nada. Fora de Deus não há nada. Fora de Deus não há vida. Então quando o homem se rebela, quando o homem se declara inimigo de Deus, esse homem pula no nada. Essa raça humana pula na morte. E lá na morte, Jesus pula atrás de cada um de nós para nos trazer de volta à vida. E quando olhamos para o livro do Gênesis, e quando olhamos para a Bíblia Sagrada como um todo, nós vamos ver as consequências do pecado. E a primeira coisa que o pecado traz como consequência seria desconfigurar a imagem de Deus, que nós chamamos no latim de imago Dei. Então esse imago Dei, essa imagem de Deus, a imagem da justiça, a imagem da inocência, a imagem do amor, a imagem da harmonia, tudo isso que nos caracteriza como imagem de Deus foi desconfigurada, foi deturpada. Essa imagem só pode ser restaurada através do sacrifício de Jesus. Mas além da imagem de Deus que foi desconfigurada, deturpada, então você e eu hoje temos uma imagem caída. Nós não representamos mais a justiça de Deus e só vamos passar a representar com o sacrifício de Jesus. Além desta imagem caída, nós temos outras consequências. E o livro do Gênesis, ele vai trazer as consequências relacionadas ao pecado, porque o pecado é como se fosse aquela bonequinha russa, é com aquela bonequinha que é chamada de matrioska, que você abre ela, dentro dela tem outra bonequinha, que dentro dela tem outra bonequinha, que dentro dela tem outra bonequinha, e assim vai. É como se fosse um pacote de surpresa. Então há uma reação em cadeia. O pecado ele traz consequências e a Bíblia diz que a lei da semeadura ela é real, ela existe, ela de fato está imperando no mundo. Então o homem peca, ele tem consequências, como por exemplo, escreveu Salomão no livro de Provérbios, capítulo de número 22, verso de número 8, eu quero fazer menção com você. Provérbios 22, 8 diz assim acerca da lei da semeadura: o que semeia injustiça, cegará males. Você semeou o errado, você vai colher coisas relacionadas a essas questões erradas. Lembra do rei Davi? O rei Davi, ele mata Urias, ele deita com Betseba, ele tenta forjar uma situação e todos esses elementos pecaminosos, errados, esses atos de pecado, trouxe uma consequência para Davi. O profeta Natã vem e diz para ele que a espada não sairia mais da casa dele. Apesar de Deus ter perdoado o pecado, a consequência é inevitável. E a ideia no pecado é justamente essa: ao pecar, ao cair no nada, ao se rebelar, ao adentrar o oceano da morte, o pecado sempre trará consequências. O perdão de Deus é imediato, mas as consequências são
inevitáveis. O que o homem plantar, disse Paulo, isso ele vai colher, é o que ele escreve em Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 7, verso de número 8. Paulo escreve: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então aquilo que você planta, a lei da semeadura é inevitável, você vai colher. Com Adão lá no Éden não foi diferente. Não era porque ele era ou foi o primeiro homem que justamente o fato de ser o primeiro homem o isentou de colher o fruto do seu pecado. Não. O fato de ser raça humana, a lei da semeadura, ela já estava imperando. Então, ao se rebelar, Adão começa a colher dos frutos da sua rebelião. A primeira coisa, desconfigurou a imagem de Deus, a imagem da justiça, a imagem da mordomia santa, a imagem da santidade, a imagem do amor, a imagem da inocência. Tudo isso foi desconfigurado e deturpado por causa do pecado. A segunda grande consequência que nós vamos ver no livro do Gênesis é justamente o rompimento com a relação com o divino, o rompimento com a relação com Deus. Adão, ele tinha uma relação com Deus inigualável, inimaginável. Você e eu não conseguimos entender como é que era a relação de Adão com Deus. E essa relação, ela é agora deturpada. A relação com Deus, no que diz respeito a Adão, era uma relação pautada na verdade, era uma relação pautada na sinceridade, era uma relação face a face, é uma relação olho no olho. A Bíblia diz que Deus trazia os animais para que Adão pudesse nomear. Deus, ele descia na virada do dia para poder conversar com Adão, ver como é que foi o dia de Adão. Ali havia uma comunhão muito íntima, totalmente diferente do que eu e você nós podemos conceber e entender na nossa realidade. Mas nós vamos ver que agora a relação, por causa do pecado, ela é pautada no sentimento de culpa. A culpa porque fez algo errado, a culpa porque desobedeceu. Então, o segundo ponto de consequência que o pecado traz é essa quebra no relacionamento. Em vez de ser pautado na verdade, em vez de ser pautado na sinceridade, é pautado na culpa. Muitas pessoas se achegam a Deus porque não aguentam mais o peso da culpa, o fardo da culpa. Esse peso da culpa impulsiona a pessoa a se achegar a Deus para se livrar desse fardo. Então, às vezes, o nosso relacionamento hoje está pautado nisso, sendo que lá atrás, antes do pecado, nós tínhamos um relacionamento de verdade, de intimidade com o Pai. A terceira grande coisa que o pecado trouxe, ou a terceira grande consequência que o pecado traz, é uma consequência da culpa. Todos aqueles que são culpados sentem medo. Tá? Gênesis capítulo de número 3, verso de número 10. Gênesis capítulo de número 3, verso de número 10. Preste atenção na expressão que Moisés ele relata logo no início da raça humana. E ele respondeu, quem respondeu? Adão. Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, o sentimento de medo, poderíamos dizer que ele é proveniente do pecado. Até o pecado entrar, o homem não sentia medo. Ele se relacionava com os animais do campo, com os animais aquáticos, as bestas feras, e não havia medo. Se relacionava com Deus e não havia medo. E hoje nós podemos ver que grande parte das pessoas, muitas pessoas têm um relacionamento desfocado em relação a Deus. Se relacionam com Deus com medo. Deus parece que é um tirano, Deus parece que é um ditador. De pai é transformado em um gênio da lâmpada, de pai é transformado em um ditador, de pai é transformado em uma pessoa que está pronta a te punir. E esse tipo de relacionamento nos leva ao medo. Às vezes nós buscamos a Deus para nos livrar do inferno, isso diz respeito a medo. Eu tenho medo do inferno, por isso busco a Deus. Então perceba que o nosso relacionamento com Deus, ele foi desconfigurado. O pecado trouxe o receio, o pecado trouxe
trouxe o medo. Adão sentiu medo quando ele se relaciona com Deus. O medo inibiu Adão de encarar a Deus. Então, a primeira coisa que o pecado traz seria a desconfiguração da imagem de Deus. A segunda, o relacionamento ele é quebrado. Agora nós nos relacionamos por causa do medo da culpa ou por causa do sentimento da culpa. O terceiro ponto, o próprio medo. O quarto ponto seria se esconder. Porque quando eu sou culpado e eu sinto medo pela minha culpa, pela minha desobediência, pela minha rebelião, agora eu começo a evitar, então eu me escondo. É justamente isso que no mesmo versículo de Gênesis 3:10, Adão está falando. Perceba, ó. Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. A palavra esconder aqui é literal. Adão se escondeu atrás de uma árvore, de uma moita, de uma pedra, não sei, onde ele se escondeu ali no jardim. Mas quando falamos de se esconder, estamos falando de evitar. Então, para nós, no contexto de pecado, para a realidade da raça humana, o homem evita Deus. Quando você vai falar com alguém de Deus, e se alguém fala assim, não quero saber disso não, Deus não existe não, ele quer evitar Deus, ele não quer contato com Deus. Tem um filme que inclusive demonstra isso, o primeiro filme que diz Deus não está morto. O primeiro filme, você pode perceber que todas as vezes que o jovem ia tentar falar com Deus, com aquele professor, neste filme, Deus não está morto, o primeiro filme, você vai ver que ele evita falar de Deus. Então as pessoas evitam, se escondem, quer aniquilar, quer extinguir a ideia de Deus. E isso é tão fato que existem inclusive filósofos famosos como Maquiavel, por exemplo, que ele dizia que se você quer viver livre de verdade, a ideia é matar Deus. Mata Deus e você está livre da ética. Mata Deus e você está livre da moral. Mata Deus e você está livre para viver do jeito que você quer. Parece e soa como anarquia. Então, destruindo Deus, evitando a ideia de Deus, tirando Deus da jogada, é essa maneira que o homem encontra de se esconder da realidade, porque Deus é um confronto, porque Deus é o oposto de nós. Nós somos 100% pecadores, Deus é 100% santo. Então, todas as vezes que nós nos depararmos com Deus, nós vamos ter o reflexo de nós mesmos. Deus vai refletir o que somos na essência. Deus vai refletir o que somos no nosso interior. E nós vamos ver que o que somos na essência é pecado. O que somos na essência é pecador. Eu sou pecado, eu sou pecador. Então eu evito Deus para não ter que encarar a mim mesmo. Isso seria se esconder. A outra grande consequência, que agora eu já esqueci a enumeração aqui, seria abnegar-se. E quando nós abnegamos, nós estamos tirando a culpa de nossos ombros, mesmo sabendo que somos pecado. Vamos lá, ou que temos pecado, ou que cometemos um ato de pecado. Aí seria Gênesis capítulo de número 3, verso de número 11. Dá uma olhada. Perguntou Deus, quem te fez saber que estava nu, Adão? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então perceba que outra consequência do pecado é abnegar. O homem até tem ciência dos seus atos errados. Ele sabe que ele está fazendo errado. Às vezes pelo senso comum, isso é errado em relação à sociedade. Agora, aqueles que têm um conhecimento mais apurado, isso é errado em relação às leis de Deus. É errado em relação ao que nós entendemos como ética, como moral. É errado. Tem ciência do erro, mas não consegue assumir. Ou seja, a capacidade de assumir o erro foi deturpada, tirada do interior humano. Agora o homem se vê na necessidade de encontrar um culpado. Está explicado porque quando você, pai, você que tem 2 filhos ou mais, e você vai falar com o filho X, ele vai dizer, mas por que o fulano de tal, ele joga a culpa no outro irmão, ele joga a culpa
culpa em outra circunstância. Nós somos assim. Nós colocamos as culpas dos nossos infortúnios no sistema, no governo, na esposa, no marido, nos filhos. Até o cachorro não é isento de tudo o que nós tentamos justificar. O grande problema é que você e eu tentamos justificar o nosso pecado. O grande problema é que tentamos justificar o nosso erro. O grande problema é que tentamos justificar a nossa atitude, as nossas palavras pecaminosas, as nossas intenções pecaminosas, quando na verdade deveríamos confessar. A Bíblia fala que pecado não é justificado por nossas ações, por nossas palavras, ele é confessado. Temos que confessar o pecado, e ao confessar o pecado, aí sim eu consigo alcançar a misericórdia. Confessai, disse Salomão, e deixai, aí você alcança a misericórdia, porque todos aqueles que confessam e deixam, escreveu Salomão, alcançou a misericórdia. E a misericórdia é pegar um miserável e colocar ele no coração. É pegar um miserável, aquele que não tem condição, aquele que não é digno, e colocar no lugar da paixão, no lugar do amor, no lugar do contato, no lugar do abraço, no lugar do aconchego. Isso seria seria misericórdia. O homem, ele é um ser miserável, e Deus pega esse miserável e coloca ele no coração dele, traz para perto. É essa a misericórdia divina. Então o homem perdeu a capacidade de assumir os seus erros. Então o homem passa a abnegar-se. Outra grande consequência foi justamente no quesito natureza. A própria natureza agora ela começa a gemer. Então, com o pecado de Adão, poderíamos dizer que a natureza dela estava de boa, ela não recebeu nenhuma reação, mas pelo contrário, quando Adão peca, a natureza ela sofre. Tanto que Paulo escreve que a natureza ela está gemendo pela sua restauração. Ainda não completou-se a restauração da natureza. A natureza não só sofreu com o pecado imediato de Adão, mas sofre até hoje com a ganância, com a soberba, com o sentimento de querer se parecer com o Altíssimo do homem, com o abuso da liberdade. Até hoje a natureza ainda sofre por causa das atitudes pecaminosas do homem. E nós vamos ver que a natureza foi impactada com esse pecado por dois grandes motivos. O primeiro motivo, a essência do homem é pó. Então existe um mistério. O homem está intimamente ligado à natureza. O que o homem faz reflete na natureza, porque nós fazemos parte da natureza, porque nós somos tirados da natureza, porque a nossa essência de matéria-prima, para que Deus pudesse nos criar, é pó, é barro, é argila. Então nós estamos ligados. Então por que a natureza sofre? Porque nós estamos misteriosamente ligados à natureza por causa da nossa essência. Segundo, porque a Bíblia diz em Gênesis 1:26, a Bíblia diz que nós somos mordomos, e Gênesis 2:15, Gênesis 1:26 e Gênesis 2:15, a Bíblia diz que nós somos mordomos da natureza. Deus deu autoridade à raça humana para governar todos os animais em todas as áreas, seja aquático, terrestre ou aéreo. Deus nos deu autoridade sobre o jardim, sobre a terra, para cultivar, para plantar. Então essa mordomia também impactou. Nós temos hoje uma administração que não é mais santa, pura e inocente. Nós temos hoje uma administração, pois mordomia significa isso, administrar. Nós somos mordomos infiéis. Nós administramos segundo o nosso bel prazer, nós administramos segundo a nossa própria arrogância, a nossa própria soberba, o nosso egocentrismo, a nossa individualidade, a nossa ganância. E é por isso que a natureza ela sofre com o nosso pecado. Outra grande consequência, poderia dizer a última grande consequência que o livro do Gênesis ele traz, seria o aumento das dores. Então perceba, em Gênesis capítulo 3, verso de número 16, está escrito: E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Isso significa que a mulher, quando ela fosse dar à luz, ela sentiria dor. Mas por causa do pecado, essa dor ela teve uma intensidade, ela aumentou. Para o homem não foi diferente. A Bíblia diz já no verso de número 17 para o homem: E a Adão disse: Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei para não comer, maldita
é a terra por tua causa, e em trabalho, em fadigas, obterás dela o seu sustento durante o dia da tua vida. Então perceba, o homem trabalhava já no jardim, e aqui eu quero deixar algo bem claro para você. O trabalho não é fruto do pecado. Repito, o trabalho não é fruto do pecado. Tá? Grave bem isso, porque Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, e Jesus não tem pecado. Então antes da fundação do mundo, Jesus já trabalhava, o Pai já trabalhava, o Espírito Santo trabalhava e continuam trabalhando até hoje, não pararam. Bem como Adão, diz a Bíblia que quando Deus o criou, Deus o colocou no jardim que estava no Éden. E quando Deus o coloca ali, Deus o colocou por um motivo, para proteger, lavrar, cuidar do jardim. Então esses três elementos escritos em Gênesis capítulo de número 2, nós vamos ver que prova que Adão já trabalhava antes do pecado. Então perceba, trabalho não é consequência do pecado. O trabalho não é maldição, mas ter dificuldades para trabalhar. Trabalhar talvez além do que deveria para ter o sustento, ser afligido para conquistar o seu sustento, isso sim seria consequência do pecado. O trabalho em si, não. Então, quando o homem peca, o homem tem consequências. Essas consequências perduram até hoje. Mas um dia, quando Jesus voltar, tudo isso será aniquilado. Nós iremos olhar, iremos encontrar, como escreveu o apóstolo Paulo, em plenitude, em perfeição. E tudo será restaurado. Paulo ainda escreveu que todas as coisas serão convertidas a Cristo. E quando isso acontecer, essas consequências do pecado serão extintas. E você e eu poderemos viver como de fato deveríamos ter vivido, como Adão, num relacionamento pleno com o Pai. Então, tome cuidado. Sempre antes de praticar uma atitude ou ter uma prática de pecado, lembre-se da consequência. Tome cuidado. Mas como escreveu João, se porventura pecar, temos um advogado perante o Pai, que ele pode interceder por nós. Ele é Jesus Cristo, nosso mediador, é o nosso irmão, e ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus os abençoe.